Olá! Cadê o pessoal? Onde vocês estão? Esperando o pessoal entrar, começar a falar com vocês, né? Eu tinha anunciado ontem essa live, não sabia exatamente o horário porque eu tava entre atendimentos. Então, eu consegui adiantar uns atendimentos e aí com isso eu consegui entrar mais cedo, porque eu até imaginava que eu fosse entrar às 6 horas, né? E agora são 20 para 6. Então eu tô conseguindo entrar mais cedo. E é legal esse tema porque a gente vai falar a respeito de algumas coisas, ter alguns entendimentos sobre isso, né? O que é que faz com que a gente haja dessa forma, né? A gente fala, aliás, a gente escuta o que o outro está falando, né? Ou a gente apenas ouve para entender, a gente escuta para falar em cima do que ele está falando, ou a gente escuta para entender, né? Como existe a escuta analítica na psicologia, na psicoterapia, em que você escuta, entende aquilo, não entra na energia da pessoa, na emoção, naquilo que está acontecendo e consegue tirar aquela situação, aquele entendimento da situação para poder passar esse retorno para a pessoa e ela conseguir entender, né? Uma visão de fora, de uma forma mais clara, poder ajudá-la. Porque o que acontece? Né? Eu tenho visto muito, isso me chamou muito a atenção, por isso que eu vim aqui hoje, né, falar com vocês. Por que me chamou a atenção? Vocês já devem ter passado muito por isso. E quantas vezes a gente mesmo não faz isso, né? A pessoa tá falando, você tá ouvindo, oi Fabiola, tudo bem? Bem-vinda. Ela tá falando, você, Marilene, boa tarde, você pega e nem espera ela terminar de falar, boa tarde, Guto, nem espera ela terminar de falar, você já tá falando em cima do que ela tá falando. Isso é uma coisa. A segunda coisa, isso é a ansiedade, você fala por cima da pessoa. A outra parte, que a gente vai buscar entender, é porque que muitas vezes a gente está conversando com alguém, com um amigo querido, com um primo, com não sei, com alguém muito próximo da gente, né? E aí, boa tarde, Fernanda. A gente vai contar alguma coisa que aconteceu com a gente, sabe? A gente precisa pôr para fora, para que até uma outra pessoa possa dar o entendimento dela de fora da situação, fora da emoção, para que a gente consiga elaborar melhor, porque o melhor caminho é sempre a gente que vai seguir. Nunca vai fazer aquilo que o outro quer que a gente faça, porque as pessoas vão passar a visão que elas têm de acordo com a experiência de vida delas, né? Então, o que ela acha melhor para a vida dela. Quando a gente consegue fazer isso diferente, que a gente consegue escutar, a gente vai ouvir o que a pessoa está dizendo, né? Escutar, escuta analítica. Eu consigo escutar aquilo, eu estou ouvindo, e depois que a pessoa terminou de falar, aí sim eu falo e dou orientação. Se ela termina de falar, ou eu nem espero que ela termine, e eu já começo a falar de mim, né? A pessoa, eu chego falando, puxa vida, ontem me aconteceu uma coisa tão desagradável, aconteceu uma coisa, sei lá, eu tava dirigindo na rua, aconteceu isso, eu vi uma pessoa, alguém falou não sei o que pra mim, vivi uma situação assim, e a outra pessoa fala, ai, porque olha, aconteceu comigo assim, porque a pessoa fez isso, falou aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Percebe? Ela nem discutou. Ela nem discutou. Boa noite, Dri, Youssef. A pessoa nem escutou. Ela estava ali esperando para falar dela. E muitas vezes ela não percebe. Ela não percebe. Se você for chegar para ela e falar para ela, você percebeu que você está falando por cima? Que você nem escutou o que eu falei? Ela vai ficar chateada.
ela não vai entender. Salvo raras exceções, porque a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Que tem pessoas que, opa, dá um chacoalhão e elas param para pensar, elas vão analisar, realmente eu fiz isso. Me desculpa, mas não só pelo fato de pedir desculpas, é pelo fato dela entrar nela e perceber o tipo de atitude que ela tá tendo, né? Perceber que tipo de movimento ela tá fazendo na vida dela. Por que que isso acontece, gente? Vocês têm ideia? Por que que cada um tem seu ponto de vista? A gente vai analisando junto, né? Por que que essas coisas acontecem? Ao meu ver, no meu ponto de vista, com a minha experiência de atendimentos, né, em lidar com o ser humano, em terapias, tratamentos, a gente vê que assim, a pessoa está no momento em que ela precisa ser ouvida. É isso aí, Dri, que eu vou falar agora. Vamos ver se a gente chega lá. Ela precisa ser ouvida. Então ela não quer escutar ninguém. Ou é uma pessoa egoísta, que só pensa nela. Ela não quer escutar ninguém. Então existem vários fatores. Não existe um só. A gente vai analisar, mas não vai julgar aquela pessoa. Porque as pessoas só dão o que elas têm. De repente a gente não está conseguindo dar o melhor em alguma situação. Não está percebendo que tipo de atitude a gente está tendo, né? Que tipo de atitude que a gente está proporcionando e para trazer determinados resultados na nossa vida e refletindo na vida dos outros. Então a gente não pode julgar. Não pode. Quando a gente aponta, tem 3 dedos apontando pra gente. Não é verdade? Então, sem julgamento, apenas analisando, tentando compreender o porquê daquele comportamento, né, que aquela pessoa está tendo, para quem sabe de alguma forma até subliminar, assim por trás dos panos, a gente consiga chegar naquela pessoa, mostrar para ela o comportamento dela, ou que ela fale o que ela está sentindo, né? Algumas vezes já, com uma pessoa que é muito próxima a mim, eu já conversando com ela, ela estava falando as coisas para mim, ela estava falando dela, das coisas que estavam acontecendo, eu escutei, aí eu orientei, falei, ela escutou, e quando eu comecei a falar a meu respeito, alguma coisa que tinha acontecido, que eu quis comentar com ela e falar, na mesma hora, ela já cortou falando dela, como se ela não tivesse escutado uma palavra, e já continuou falando, né? Então naquele momento eu entendi, não vou falar nada. Porque não adianta, até o movimento da gente tentar repetir o que a gente estava falando, para ver se aquilo realmente faz com que a pessoa observe o comportamento, não vai surtir efeito. Pessoal, vocês viram lá fora, o pessoal de São Paulo, tá? Vocês viram o céu? Ele tá avermelhado, ele tem uma parte azul, tem uma parte avermelhada, uma parte azulada, branca com as nuvens, tá muito bonito. Eu não posso tirar foto porque eu tô aqui no celular, né? Mas enfim. Tá concordando, Fabiola? Manda um beijo pra ela. Então, pode ser egoísmo, né? Podem ser muitas coisas. Não o egoísmo propriamente dito de uma coisa em que a pessoa quer fazer aquilo por pura maldade. Não, nem sempre. Essa pessoa que eu tô falando em relação ao meu convívio, não é. Não é por maldade, não é por nada disso. Ela nunca percebeu que ela faz dessa forma, né? Pode existir um egoísmo dentro dela, mas que não é maldoso. É um egoísmo inconsciente, que ela não percebeu. De alguma forma, provavelmente vai vivenciar essa situação e ela vai se deparar com isso outras vezes. Talvez alguém comente com ela, alguém próximo a ela vá comentar isso, né? Então, muitas vezes, sim, isso é um egoísmo. A pessoa não quer ouvir o outro, não quer saber, só quer saber dela. Muitas vezes não. Ela tá tão com a cabeça cheia, tá tão, sabe, desbaratinada, ela não sabe o que fazer, que se você fala alguma coisa, ela nem te escuta. Por exemplo, isso falando ao vivo. Imagina no WhatsApp, né? A pessoa tá falando dela, tal, não sei o quê. Você tá lendo, você tá concordando, você vai respondendo para ela referente ao que ela tá falando, tal, você tá interagindo.
Maravilha. Aí você começa a falar a seu respeito. Ela continua falando dela e ela não leu uma palavra do que você escreveu, do que você estava falando, né? Então, gente, olha, existe a parte da ansiedade, existe a parte do egoísmo, existe a parte do desequilíbrio emocional, em que essa pessoa está tão desbaratinada que ela não percebe nem que atitude que ela está tendo, né? Então, isso, Guto, não sabe escutar. Beijão, Fabio. Não sabe escutar, né? Elas, aí, quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, com coaching, PNL, que você vai buscar causas de várias situações, a gente se depara com situações que essa pessoa viveu em que ela aprendeu esse comportamento através da família, do pai, da mãe, a família toda era assim. Eles não receberam isso dos pais deles. E como é que, se você não recebeu, você não teve esse exemplo, você não viveu isso, como que você vai passar para o outro? Se você não tiver essa consciência. Então a gente precisa despertar para perceber aquele comportamento, para que a gente consiga mudar. A gente nunca vai conseguir mudar uma situação em que a gente não percebe que está agindo daquele jeito. Não é fato? Então a gente precisa ter esse entendimento. Mas saiba, gente, que muitas vezes não adianta você chegar na cara da pessoa e falar, ó, pá, 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 porque a pessoa ela vai receber como agressão, vai receber como dedo na cara, como alguma coisa assim. E qual que é a melhor defesa? É o ataque. Então, ao invés dela parar para pensar, ela vai te atacar, ela vai te agredir, ela não vai perceber que tipo de atitude ela tá tendo. Não lê. Ela não vai perceber que tipo de atitude que ela tá tendo. Não vai. Então, quando a gente faz com que ela se olhe, como é que eu faço isso, Fernanda? Como é que eu vou fazer a pessoa se olhar? Quando ela tá falando, ela tá falando, ela tá falando, ela tá falando, ela tá falando. A hora que ela parar um pouquinho e você tá, é verdade. Você não fala mais nada. Não fala mais nada, né? Em algum momento pode ser que ela pare e ela pergunte sobre você, né? Mas e aquela situação, não sei o quê? Aí você tenta entrar, né? Tudo são testes. A gente vai testando para chegar lá, para ver como que aquilo bate na pessoa. Então, aí você começa a falar a seu respeito, tal, não sei o que, ver como que ela vai agir. Se ela consegue escutar, ela faz algum comentário, tal. Então, baixou a ansiedade dela e ela consegue te escutar. Certo? Oi, Ângela. Aí ela consegue te escutar. Então, era ansiedade. Agora, a gente começa a falar e a pessoa já corta falando dela, é egoísmo. Aí a gente vai entender, exatamente, as nossas dinâmicas ocultas, né? A nossa agenda oculta, que é aquilo que a gente não fala pro outro. Tem muita coisa na gente que nem a gente sabe. Tem muitas coisas que nós passamos pros outros, mas nem tudo a gente transparece. Então, se ela fala, se você fala e ela escuta, né? Depois de um tempo que ela falou, você foi lá e começou a falar de você. E ela começou a te escutar, e aí ela foi elaborando, ela foi respondendo, foi conversando. Então baixou a ansiedade dela e ela conseguiu. Então era ansiedade. Se você começa a falar e logo em seguida ela te corta e começa a falar dela, é egoísmo. Então, como a gente vai trabalhar isso, né? Como tudo na vida, não existe um manual de instrução, porque se existisse, seria muito fácil, né, pra gente tratar com o ser humano, mas infelizmente não é. Então a gente vai estando presente, escutando, de repente aquela pessoa naquele momento, ela tá precisando ser escutada, né? Um dia que ela estiver super aberta, ela estiver bem, ela estiver atenciosa, carinhosa com você, antes de vocês falarem qualquer coisa, antes dela mesma começar a falar sobre alguma coisa, você fala pra ela, fala assim, eu quero muito falar sobre uma coisa com você. Você deixa eu falar, você me escuta? Aí vê como é que ela vai reagir.
Ela fala, claro que te escuto. Eu falei, então tá bom. Eu quero falar uma coisa minha, queria que você me escutasse para ver se você percebe aonde está a questão sobre isso. Aí você começa a falar a respeito sem falar que é ela, né? Eu tô passando por uma situação que eu não tô sabendo como lidar, até como chegar para essa pessoa e como conversar com ela, como mostrar para ela. Ela, mas o que está acontecendo? Eu falo, porque assim, sempre que eu vou conversar com essa pessoa, ela fala muito e quando eu vou falar, ela não me escuta, ela fala por cima. Tudo o que eu falo, ela não dá atenção. Eu não sei se isso ela percebe ou se ela não percebe, porque pode ser que ela não perceba. E eu não estou sabendo como chegar nela. Como que você faria nesse ponto? Aí ela vai começar a pensar. Pode ser que ela não se dê conta que você está falando sobre ela, mas ela pode te ajudar a achar uma solução. E ela está percebendo aquilo. E aí, quando vocês estiverem conversando normal, sem ser sobre esse assunto, que ela agir dessa forma, você pode chegar para ela e falar assim, olha, lembra daquilo que a gente conversou? Você fez agora parecido, você chegou a perceber? Eu fiz, fez. Por que será? Aí, porque ela vai ter dado algumas opiniões, né? Alguns direcionamentos, você fala, será que é isso ou será que é aquilo? Lembra que você falou para mim? Que será que pode estar ocorrendo? Você já parou para pensar sobre isso? E aí você cria uma conversa em que você está tentando ajudar e ela perceber e usando daquilo mesmo que ela passou para que ela possa se ajudar. Isso pode ser um caminho bem bacana. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Isso pode ser um caminho muito bacana para ajudar essa pessoa, né? Porque nem sempre a gente consegue chegar em alguém e falar alguma coisa. Tem coisas que a gente não consegue falar. Não consegue, porque a pessoa não aceita. Muitas vezes ela fala coisas pra você, né? Ela te cutuca, ela te enche o saco, ela sei lá. Mas se você falar alguma coisa dela, ela se melindra. A gente não se melindra, mas a pessoa se melindra, mas ela não aceita que ela se melindra. Então, gente, lidar com o ser humano é uma coisa muito delicada. A gente precisa se colocar no lugar do outro, imaginar como que o outro está se sentindo, né? Nem sempre a gente pode falar tal coisa naquele momento, não é o momento de falar. Se cala. Não fala nada, só escuta, observa. Pega esse momento para você observar, para você entender, né? Como que você pode chegar nessa pessoa, como é que você pode se mostrar diferente. Porque nem sempre a gente tem aquele manualzinho de instrução. Que a gente vai lá, abre, procura no índice, vê a página, vê como é que é e pronto. E coloca lá, né? Como numa apostila, né? Que a gente tem e sabe como agir naquela situação. Nem sempre. Então a gente vai aprendendo com as experiências que a gente vive. Não é verdade? É isso, gente. Viver é maravilhoso. Uma ótima dica, né, Fabi? Então, viver é maravilhoso. A gente só precisa estar aberto com os olhos físicos e da alma para a gente perceber quantas coisas boas a vida nos proporciona, para ajudar a gente a se entender, a entender o outro, a ser uma pessoa melhor, a perceber que tipo de atitude eu tô tendo, que eu posso melhorar, que eu posso mudar, porque aquilo não foi legal. E por que não foi legal? Será que fui eu? Eu que tô insegura, eu que tô com medo de alguma coisa, e aí eu tô agindo daquela forma e não tô percebendo? Tô num momento inseguro? O que é que vai mostrar pra mim que eu estou num momento inseguro? Quando eu já passei várias vezes por uma situação assim, muitas e muitas vezes. Isso me ajudou muito a observar. Então, por exemplo, eu dirijo, eu amo dirigir, né? Quem me conhece sabe. E quando eu percebo que eu tô insegura numa situação, uma situação nova, uma situação diferente, alguma coisa que tá exigindo demais de mim, tá me trabalhando, alguma coisa assim, pá, eu percebo isso quando eu tô dirigindo. Alguma coisa que eu vou fazer me dá uma certa insegurança. Até, por exemplo, sei lá, um exemplo idiota. Você vai olhar no retrovisor, você vai olhar, né, pra ver se vem um carro e te dá aquela insegurança. Vou ou não vou agora?
Sabe uma coisa besta? Beatriz, Laís, beijo pra vocês. Ouve e observa, exatamente, né? Ouve e observa. Mas não fique dentro da cabeça elaborando mil coisas, julgando a pessoa, porque não adianta não falar. Se você começa a julgar internamente, não resolve, tá? É entender, é assim, como eu posso chegar, como que eu posso fazer melhor, como que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que eu posso fazer diferente para ajudar essa pessoa. Às vezes é ação pela inação. Vocês sabem o que é isso? Ação pela inação. Aprendi com meu mestre Takva, que ele falava, muitas vezes você está sempre fazendo alguma coisa. Aquela pessoa não percebe, não dá valor, não muda de figura, sei lá. Começa a não fazer nada. Então, por exemplo, um filho que está acostumado que você sempre faz tudo para ele. Precisa pegar não sei o que, você vai lá e pega. Precisa elaborar não sei o que, você que elabora. Precisa comprar, você que compra. Você faz tudo. Ele não faz nada, ele não sabe fazer nada. O dia que ele precisar, ele tá ferrado, né? Começa por aí. Isso não é amar filho nenhum, tá? Amar filho é orientar, é dar a varinha e ensinar a pescar. Mostrar como faz e estar presente para que ele possa receber a ajuda e aprender a fazer. Porque depois, quando ele estiver sozinho... Balbal. Então, o que é a ação pela inação? Vou ver se alguém escreve alguma coisa, mas como ninguém escreveu, ação pela inação é quando você deixa de fazer aquilo que a pessoa estava acostumada e não fazendo nada é a inação. Você vai ter uma atitude, que é a ação. Então, a sua ação vai ser não fazer nada. Faz pra mim, mas agora eu não posso. Vê lá, faz aquele... Ah, mas eu não sei. Não, vai lá, faz assim, assim, assado. Ó, eu te ajudo aqui de longe. Né? Pega que eu não sei onde tá. Não, tá lá no lugar, mas eu não sei onde... Vai lá, procura, ó, aquele armário assim, assim, que agora eu não posso sair daqui, não tenho condições. Às vezes você até pode, mas você cria uma situação pra pessoa ter que fazer. Né? Porque ela precisa fazer. Ela precisa aprender. Enquanto ela não aprender... ela não se liberta, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir dependente pro resto da vida. E é uma grande alegria, uma vitória, quando a gente percebe que a gente pode fazer pela gente mesmo. Não precisa depender do outro, sabe? É óbvio que parcerias na vida são essenciais, com amizades, com parcerias profissionais, familiares, em que as pessoas nos ajudam a ter um entendimento, a resolver tal questão, a estar ali com o ombro amigo, um abraço, né? Coisas assim. Mas ninguém pode fazer pela gente aquilo que só nós podemos fazer. É uma grande diferença quando a gente vai ajudar uma pessoa numa situação em que ela está precisando daquilo que vai fazer a diferença na vida dela. E aí quando você ajuda, ela consegue desenvolver, ela dá aquele passo, as coisas fluem fantasticamente, né? Então, mas se a pessoa tá muito mal acostumada e você sempre fazendo, aquilo não vai ser benéfico, vai ser maléfico. Você não vai estar ajudando. Então, para de passar a mão na cabeça da pessoa, para de falar amém para tudo, né? Às vezes a gente sabe, quando é um filho, alguém que a gente gosta demais, que precisa passar por aquela situação, né? Um sobrinho, um pai, a mãe, aquilo dói aqui, você sabe que ele vai precisar passar para aprender, para saber como faz. Me desculpem, perdão. Então, deixa, sai, conta até, sei lá, conta até 100, respira fundo, mas não faz, né? Não faz, deixa fazer. Se cair, vem aqui, eu te dou um abraço. Se machucar, eu ponho um band-aid, né? Se falou alguma coisa errada, aprende qual é a certa. Se clicou no lugar errado, aprende qual é o certo, vamos resolver. Mas coloca a mão na massa. Precisa fazer acontecer. Porque se não fizer acontecer, as coisas não mudam. Não é verdade? A gente precisa fazer as coisas modificarem na nossa vida. Chega de ficar no ofurô de bosta, cocô.
que lá é super quentinho, né? É super quentinho, mas fede tanto, eu preciso sair dali. E eu ainda continuo naquela situação. Por quê? Vamos analisar. Você ainda, então é consciente, você ainda precisa estar ali para você chegar a um resultado e conseguir mudar essa situação? Show! Você está ali porque você está com medo, você não sabe para onde ir, você acha que você não vai conseguir, que você não é nada. Porcaria. Você precisa sair do ofurô, que é a nossa zona de conforto, não é? Então, acorda, gente. Vamos sair dessa porcaria. Vamos fazer a vida acontecer. Vamos crescer. Vamos ser pessoas melhores. O mundo tá aí gritando. Tantas coisas aparecendo, acontecendo pelo mundo inteiro. Que a mídia, infelizmente, só divulga coisas muito direcionadas. Com interesse próprio. Né? Vamos buscar ver o que está acontecendo no mundo. Tá vendo uma mudança muito grande planetária. Mexendo fisicamente, geograficamente, mexendo ali na terra, nos rios, nas marés, nas rochas, tudo quebrando, modificando, caindo prédio, caindo um monte de coisa, né? E como que isso, o Sol está tendo muitas ejeções de massa coronal, né? Que quando você olha pertinho do Sol, vê ele todo vermelho, vê fazer como se saísse lava dele. O Sol é composto de partículas subatômicas, nosso corpo também. Então imagina o quanto aquilo interfere em nós, mexe com o nosso emocional. Esses dias as pessoas estão muito irritadas, andam com dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, sem motivação, querem só dormir ou às vezes estão tendo insônia. Então isso tá mexendo demais, né? Só que é tanta gente no mundo que não tem noção de nada, tá tão dormindo. A gente tem, sei lá, acho que por volta de 20%, se chega a isso, de pessoas que estão despertas, de pessoas que estão enxergando mais, buscando o melhor para si, mudando a vida, jogando as coisas para cima, tá fazendo uma coisa a vida inteira, né? Dá a volta por cima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Sai daquele furor, gente. Tá fedendo pra caramba. Vamos mudar a vida. O que eu faço quando eu não sei? Procure um terapeuta. Alguém que pode te direcionar e pode alinhar o seu pensamento, suas palavras, o seu sentir, para ajudar você a ter a clareza e o sentimento, o entendimento da mudança que precisa ser feita e o que é que estava acontecendo com você para que você chegasse àquilo. Então, por exemplo, você sabia que a depressão ela vem certamente de um desequilíbrio espiritual, tá? Ok? E também que vai causando o quê? A gente tá naquele ofurô, a gente tá lá, não sai daquilo, falando amém para todo mundo, vivendo uma relação que faz mal pra gente, estando num trabalho, num emprego que não supre, que tá deixando a gente muito nervosa, que tá sugando nossa energia. Tanta coisa que não tá legal e a gente tá vivendo aquilo. Eu atendi uma pessoa mês passado, acho que foi o mês passado, que ela veio desesperada, que ela veio de uma depressão, que ela estava até em vias de querer tirar a própria vida, porque nada mais fazia sentido para ela, né? E ela saiu até do trabalho que ela estava para que ela pudesse se cuidar. E aí ela conseguiu sair dessa depressão, mas ela não queria mais voltar para aquele trabalho, porque não fazia mais sentido. Mas todo mundo ficava na cabeça dela que ela precisava voltar, que era um bom trabalho, que era o que ela ganhava grana ali, que não sei o que. Gente, quando a gente está fazendo uma coisa só pelo dinheiro, aquilo se desfaz. De um jeito ou de outro, perde a força, se desfaz. O que aconteceu? Ah, tá bom, voltou. Quando saiu a licença e tal, voltou. E falou para um amigo, né? Falou assim, vou ficar aqui, né? Porque isso me proporciona um ganho, me proporciona ali uma estabilidade, uma segurança. Ué, mas você falou que você não queria mais saber e tal. Mas por quê? Porque ficou marido, ficou família, ficou todo mundo na cabeça.
O que aconteceu? Não deu um mês, mandaram ele embora. Por quê? Porque a pessoa não está mais naquela energia. A gente manda um recado para o universo. O universo responde a nossa energia. Responde, gente. Então, olha, vamos agir inteligentemente? Se o universo responde à energia, aquilo que eu estou emanando, então eu vou trabalhar a minha lei da atração positiva e não a negativa. Que é aquilo, eu não vou entrar nessa rua que eu vou ser assaltado, vão me roubar não sei o quê, eu nunca posso ter empregadas dentro da minha casa, faxineiras, porque elas sempre roubam as minhas coisas, elas sempre estragam tudo. Então você cria uma crença, você acredita, você só fala naquilo, aquilo acontece. Aí você fala, não disse? É claro que disse. Você falou tanto que você atraiu, você jogou para o universo aquilo que veio. Então vamos fazer diferente? Vamos jogar para o universo positivamente. Agradeça por já ter conseguido. Agradeça por aquilo que você quer já está vibrando na sua vida. Agradeça pela sua saúde. Não peça por saúde. Tudo que a gente pede vibra falta. Já mostra a física quântica. Vibra falta. Então o universo traz a falta e eu continuo vivendo a falta. Então pare de pedir, gente. Comece a agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais a gente manda essa energia para o universo, volta pra gente aquilo que a gente agradeceu, como se estivesse vivendo. E a gente vive. Agradeça. A oportunidade que a vida está te dando nesse momento, de estar passando por uma situação delicada, que te magoou, te chateou, te deixou bravo, né? Mas que ela te proporcionou você sair daquela situação. De repente foi a única forma que a vida trouxe para que a gente conseguisse enxergar aquilo diferente e sair da situação. Buscar um outro caminho. Resolver de uma outra forma. Então, agradeça por a vida ter trazido dessa forma por você, para você. Por ela ter proporcionado essa situação que nesse momento está um terremoto, mas é isso que vai te ajudar a sair daquilo. Por favor, gente, compartilhem essa live, para que outras pessoas possam ser beneficiadas por essas informações, possam mudar a vida delas, possam ter outros entendimentos, saber por onde seguir, né? Vamos ajudar para que outras pessoas sejam beneficiadas também. E eu agradeço muito, tá? Então, gente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não faz nada. Pede para o universo que nos ajude a enxergar, nos direcione através de uma mensagem, de uma intuição, né? E se por aí você não estiver conseguindo, busque um profissional. Eu trabalho com coaching, com PNL, Programação Neurolinguística, né? Que pode ajudar a trazer essas clarezas, buscar qual que é a causa para resolver esse efeito. Trabalho com a mesa quântica apométrica, que é um instrumento fantástico. Quem passa por esse tratamento vive num outro âmbito energético, tem uma outra visão, outra clareza de vida, porque ele proporciona tirar esses véus para que você comece a enxergar o porquê de muita coisa. Ele limpa influências, né, energéticas, espirituais, emocionais, que estavam trazendo aquele padrão, aquele resultado negativo na sua vida e você não estava fluindo. Estava trazendo mal-estar, um aperto no peito, não conseguindo dormir, insônia, né? Ou dormindo demais, porque aí a gente só quer dormir, tá querendo fugir de um problema, né? Então, gente, olha só, existem tantos caminhos bons para a gente buscar uma melhor qualidade de vida, um melhor entendimento da nossa vida, de quem é que a gente é, qual é a essência da minha vida, qual é o sentido da minha vida, o que eu vim fazer nessa vida. O mapa numerológico, ele traz exatamente essas respostas para você. Ou se você quer uma orientação nesse momento, para uma situação que está vivendo, melhores probabilidades, o tarô terapêutico te orienta. Então, gente, olha, o tratamento com a mesa ele é fantástico. Eu sou muito suspeita, né? Além do mais, essa mesa que eu trabalho agora, ela foi toda elaborada na minha energia. Diante dos tratamentos foi intuído melhorias e mudanças. Ela está numa energia tão fantástica.
o que acontece? A mudança, ela é praticamente imediata, se você faz a sua parte também, né? Você percebe uma pessoa mais leve, você percebe as coisas acontecendo e fluindo na sua vida tão melhores. Aquilo, aí tem muita gente assim, olha, de 100%, eu digo que 5%, de 3 a 5%, ainda, quando faz um tratamento com a mesa, ainda precisa fazer, porque você faz 2 tratamentos. Um, aquele imediato, mais profundo, com todas as situações, limpeza de memória de vidas passadas junto também, várias coisas, né? Como eu já passei, já informei, já falei. E aí no segundo tratamento, que é depois de uns 10 dias mais ou menos, a gente vai ver como que refletiu na sua vida. Tem mais alguma coisa que é permitido tratar agora para melhorar ainda mais, né? O quanto você fez a sua parte, quantos por cento beneficiou você. É fantástico, gente. Então, conheçam. Eu vou dar curso, inclusive, dessa mesa agora em junho. Para quem quer se habilitar em radiestesia quântica, para poder tratar, avaliar para si mesmo, para os outros, até um profissional, né? Se não, busque o tratamento. Se dê esse presente. A vida é maravilhosa. Esteja de braços abertos para receber o que ela traz. E eu deixo meu beijo enorme para vocês. Meu carinho, minha gratidão mais uma vez por todos estarem aqui, né? E que essa live possa repercutir para muitas pessoas, que muitas pessoas possam ter esse benefício do entendimento, essa clareza e essa leveza de alma, tá bom? Eu tô à disposição. Beijo grande mais uma vez, até a próxima.